Queridos, o maior milagre que Deus pode fazer, nós vimos um grande milagre na vida da Luísa, mas o maior milagre é Ele transformar um pecador numa pessoa transformada e salva. Ele é poderoso para transformar a mim e a você. Mas você sabe qual é a pessoa mais difícil de ser alcançada pelo Evangelho? Quais foram as pessoas mais resistentes ao Evangelho quando Jesus esteve aqui pessoalmente, né? Ele continua entre nós. Mas quando ele realizou o ministério dele, as pessoas mais resistentes foram as religiosas. Por incrível que pareça, aquelas pessoas com uma vida imoral, uma vida desregrada, foram as que mais abraçaram a fé, entenderam a sua miserabilidade, seus pecados, se arrependeram e se entregaram a Jesus. Os religiosos foram os mais resistentes. E há um motivo para isso. Uma família estava passeando num local onde havia muitas pessoas. E essa família tinha uma menininha, por volta aí de 6, 7 anos. E a família percebeu que essa menininha se desprendeu por algum motivo, e a família não conseguia ver mais a criança naquela multidão. Vocês podem imaginar o desespero, procurando a menininha, e aonde ela estava, e correndo atrás, e nada. Quando os pais encontraram a menininha, que alívio, que satisfação, que alegria. E eles falaram assim: minha filha, você estava perdida. Ela disse: não, papai, não estava perdido, não, eu não estava perdida, não, mamãe. Eu sabia onde eu estava. Então, quantas vezes nós também temos essa atitude? Nós estamos afastados de Deus, achando que está tudo bem, mas nós estamos perdidos e tranquilos nessa perdição. Mas Deus, no seu amor, na sua graça, Ele nos procura, Ele quer nos encontrar, quer nos abraçar. E por que nós temos essa segurança de que está tudo tranquilo? Às vezes nós falamos assim: a minha vida espiritual está uma maravilha, minha vida com Deus é uma maravilha. E, queridos, eu e você precisamos nascer de novo. Quem não nascer de novo não conseguirá ver a salvação em Jesus. Hoje nós vamos falar sobre Nicodemos, nós estamos falando sobre as perguntas de Jesus. Nicodemos era uma pessoa hiperreligiosa. Ele jejuava 2 vezes por semana, como algo para Deus. Ele orava 2 horas por dia. Quem ora 2 horas por dia? Aqui. Nicodemos orava 2 horas por dia. Nicodemos, hoje nós questionamos, né? Será que eu dou o dízimo do bruto, do líquido, ou do de vez em quando, ou nunca? Não é obrigado. E a gente tem uma questão com oferta, com dízimo. E Nicodemos não tinha. Ele ofertava até daquilo que não era indicado. E além. E foi para esse homem que Jesus disse: você precisa nascer de novo. Nós estamos com um evangelho sem cruz, sem renúncia. Um evangelho onde os valores estão se perdendo. Onde a nossa cruz é de papel, ela não resiste ao fogo, não resiste ao vento, não resiste à provação, porque não houve um novo nascimento. Nós estamos fazendo coisas para Deus, temos religiões, temos essa coisa de buscar a Deus, mas é uma religião de compensação. Eu estou fazendo para Deus, Deus ele vai ser quase que obrigado a fazer por mim. Uma religião de méritos, de meritocracia. Eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz mal para ninguém, eu mereço. Mas o novo nascimento é quando você enxerga que você é tão pecador quanto qualquer outra pessoa, que você se desconectou com Deus. E quando você se vê assim, você começa a ver o seu relacionamento com as pessoas de uma outra forma.
Hoje o mundo empurra o jovem para uma vida de imoralidade, onde essa questão não pesa. Hoje o mundo leva o relacionamento conjugal como se fosse uma coisa líquida, onde a traição é algo comum. E muitas vezes a traição acontece por bate-papo pela internet, pelo WhatsApp, os elogios. Mas quando a pessoa tem um encontro com Jesus, ela nasce de novo, ela começa a ter uma nova percepção da vida, uma nova percepção de si mesma. E ela não faz isso por obrigação, para aparecer, mas porque ela já matou o velho homem. Romanos 8:16 vai dizer que o Espírito do Senhor confirma com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E o ISO, a certificação de Deus na nossa vida, é o fruto do Espírito. É uma nova mentalidade. É quando você faz um reset. É quando você se reprograma completamente. Deus muda a minha maneira de pensar. Por isso que conversão, na palavra de Deus, tem a palavra metanoia em grego, que significa uma mudança de mente. Tem gente que é frequentador de igreja, tem gente que é até líder, tem gente que é pastor, tem gente que faz tudo certinho, mas não teve uma mudança de mente. Não teve uma mudança de postura. Nesta noite nós vamos ver, então, as perguntas que Jesus fez para Nicodemos. Eu vou pedir o pessoal lá da multimídia para colocar aí para nós, por favor, para nós acompanharmos. Eu me emocionei tanto que eu nem coloquei a mensagem, então vou pedir a ajuda de vocês aí para eu poder seguir. Pessoal da multimídia, por favor. E vamos abrir, em João, capítulo 3. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, gente, é o seguinte: você precisa começar de novo. Você precisa nascer de novo. Eu sou frequentador de igreja, eu sou religioso, eu amo a Deus. Você precisa nascer de novo. E para nascer de novo, você precisa fazer com que a velha natureza morra. E aqui o texto diz o seguinte: havia um fariseu é um religioso, que era super respeitado, tinha uma vida ética. Às vezes a gente chama alguém de fariseu como se fosse um insulto, mas é alguém que era elogiável na sua ética, na sua moral, na sua vida exemplar. Ele era um fariseu, chamado Nicodemos. Interessante que o nome dele também tem um significado muito interessante. Há uma marca esportiva famosa no mundo que metade do nome dele é essa marca, é a Nike. Então, Nicodemos, a palavra Nico vem de Nike. E Nike, em grego, significa vitória. E demos vem de democracia, significa vitória do povo. Então, nós podemos entender que Nicodemos era alguém que era vitorioso, alguém que se destacava, vencedor entre o povo. Só que esse homem precisava nascer de novo. Imagine eu e você. Se esse homem precisava passar por um processo de conversão, você e eu também precisamos. E o texto nos fala que ele era líder religioso entre os judeus. Ou seja, conhecia a Bíblia, conhecia sobre Deus. Quanto você conhece de Deus? Mas o quanto Deus conhece de você? Certa noite, o texto continua no verso 2, veio falar com Jesus e disse: Rabi, meu mestre, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Por que ele disse isso? Porque ele completa: seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Que sinais são esses? As curas,
autoridade para falar. Então, Nicodemos viu em Jesus algo diferente e viu algo de Deus nele. E chamou de mestre, queria aprender com Jesus. Verso 3, Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Gente, Nicodemos veio todo alegre, todo elogioso. Mas Jesus quer mais do que palavras bonitas, ele quer um coração rendido. É para esse homem que Jesus fala: você precisa nascer de novo. Você precisa de novo, nascer de novo. Ele era um professor de teologia, mas ele precisava nascer de novo. Segunda lição que nós aprendemos com a história, com a vida de Nicodemos, você precisa entender que existe uma fé superficial que não resulta em salvação. Existe uma fé superficial. Pode ser que muitas pessoas estejam vivendo essa fé superficial, que não seja você. Deus, eu não quero uma fé rota, rasa. Eu quero uma fé profunda, de experiência com o Senhor. Jesus, eu quero nascer de novo. Eu quero ter essa experiência contigo, de ter intimidade com o Senhor. E o texto continua dizendo o seguinte: Nicodemos, perguntando, como pode um homem velho nascer de novo? Nós queremos racionalizar a fé. E muitas vezes a fé é a ação do Espírito Santo em nós. Não há uma explicação humana quando o Espírito Santo ele chega para você, chega para mim e fala: é você. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui na igreja, eu não sabia nada sobre Deus. Tinha uma família toda disfuncional, um pai super agressivo. Queria ter uma vida totalmente desregrada. Eu fui na igreja porque minha mãe disse que a Neuza estava lá. Ela disse que tinha uma menina bonita lá. E nesse dia a Neuza não estava. Eu fiquei muito chateado com a minha mãe, querendo sair. Mas o pregador começou a falar de tal forma que o Espírito Santo era como se ele dissesse: é você. E eu dizia sempre assim: não sou eu, não sou eu. Até que eu me rendi e disse: eis-me aqui, Senhor. Ele arrancou todo o ódio. Ele modificou completamente a minha vida. Um menino completamente perdido, um pivete em Belo Horizonte, ele levantou para pregar o Evangelho, que transforma o menino perdido, para dizer que ele tem poder para alcançar todas as famílias, alcançar todas as vidas. E o meu compromisso é ser o marido mais romântico do mundo. Meu compromisso é ser o melhor pai do mundo. Porque eu não tive isso. Mas Jesus, ele foi poderoso para mudar a minha vida, assim como ele é poderoso para mudar a sua. Mas nós racionalizamos: como é que é isso? Há muita soberba em nós. E o nascer de novo já acaba com orgulho, né? E ele pergunta: acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Ele não se coloca, ele analisa os outros. Isso é muito do religioso. Ele não tem problema, quem tem problema é o outro. O inferno é o outro. Jean-Paul Sartre que falava, né? O inferno é o outro. Para o religioso, o pecador perdido é o outro. Eu não sou perdido. Mas em Jesus, você se vê totalmente perdido. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito. E você nasce da água e do Espírito quando você se torna uma nova criatura em Jesus. Jesus não quer mais membros de igreja batista ou de qualquer outra igreja. Jesus não quer frequentadores de igreja. Jesus quer pessoas salvas, transformadas, pessoas que sejam discípulos dele. Então, se você ama Jesus, se comprometa com o Evangelho e diga: eu quero crescer, eu quero conhecer mais, eu quero aprender mais, eu quero ter essa experiência de ser uma nova criatura. E tendo essa experiência, eu quero me batizar,
eu quero ter o discipulado, eu quero crescer na fé. Não vou ter uma vida apenas do basta, porque isso não é suficiente. O que basta para Jesus é a renúncia, é o nascer de novo. Os seres humanos, o texto continua, podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz a vida espiritual. Aleluia. Nós só podemos, em Jesus, sermos gerados espiritualmente, porque é o Espírito Santo que dá a luz espiritual. Fale nesta noite, Jesus, eu quero nascer de novo, eu não quero ser mais um religioso. Jesus, eu não quero ser um frequentador, eu não quero ser apenas alguém para pertencer a um grupo bom, maravilhoso. Jesus, eu quero renunciar, eu quero tomar a cruz, eu quero assumir a minha missão, eu quero viver o meu propósito nessa vida. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. Jesus insiste conosco. Ele é insistente com Nicodemos. Nicodemos, você precisa nascer de novo. E ele fala comigo e com você nesta noite. Vocês precisam nascer de novo. Seja uma nova criatura, uma nova pessoa. No namoro, no trabalho, nos estudos, na igreja, na família, seja uma nova criatura. O que você está fazendo até hoje, o Espírito Santo fala com você que está errado, não fale assim, todo mundo faz, o que tem? É o discurso que o inimigo gosta. Mas como você tem um encontro com Jesus, teve um novo nascimento, você tem um compromisso com Ele e fala, Jesus, por amor a Ti, eu vou ter um novo comportamento. É difícil, mas eu quero nascer de novo. Não quero uma cruz de papel. Eu quero uma cruz de compromisso, porque o Senhor se comprometeu comigo. Terceiro e último lugar, você precisa crer que a fé salvadora começa com Deus ao aceitarmos sua avaliação de nossos corações caídos. Não é você que faz a avaliação de si mesmo. Não sou eu que vou me autoavaliar e dizer, está tudo quites comigo. O Espírito Santo nos avalia, nos reprova, mas Ele não nos rejeita. Jesus paga o preço pelos nossos pecados. Ele nos avalia, somos reprovados, mas Ele nos perdoa e nos restaura. Permita que Deus avalie você, porque a sua avaliação de si mesmo não é uma avaliação correta, porque enganoso é o coração do homem. E aí Jesus começa a dizer, o vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem e nem para onde vai. Ou seja, o Espírito Santo nesta noite, queridos, todos aqui estão ouvindo essa palavra. Mas o vento do Espírito está sendo soprado. Que ele sopre na sua vida, que ele fale com você. Pode ser que alguém aqui não veja, que alguém não entenda, mas que você entenda. Que você fale, eu preciso nascer de novo. Eu preciso nascer de novo. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Não há como explicar. Mas é como você também tem como você presenciar que a pessoa é uma nova criatura. Mudou completamente. Eu me lembro com 14 anos, quando eu fui para a igreja, eu jogava muito futebol na época e eu não sabia que eu tinha uma boca tão suja. Eu aceitei Jesus no domingo, na segunda-feira eu estava jogando bola. E aí, jogando bola, uma jogada saía errada, Peraí. E eu comecei a ter choque de realidade comigo, 14 anos. Alguém entrava mais duro, antes eu revidava e nem pensava, mas depois para que isso? E tudo começou a mudar.
Mas foi algo naturalmente, e todos começaram a perceber o seguinte: Gilberto, você está diferente. O que aconteceu? Porque Jesus é poderoso para mudar o menino perdido, totalmente sem sonhos, sem visão, sem futuro, sem casa, sem rumo. Nós morávamos numa casa de tábua, chão batido. Eu e meu irmão, nós trabalhávamos tirando areia de córrego, enchia caminhão de areia. Um menino totalmente perdido. E esse Jesus vem em busca e restaura. Só Ele é poderoso para isso. E como que Ele faz tudo isso? Ele faz numa vida de um menino perdido, como faz na vida de todos nós. E o texto continua nos falando. Vou pedir o pessoal para passar lá para nós, por favor. Nicodemos pergunta: como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Aí vem a pergunta de Jesus, que é a nossa pergunta hoje à noite. Jesus respondeu: você, mestre, respeitado em Israel, e não entende essas coisas? A pergunta que Jesus está fazendo é o seguinte: você conhece tanta coisa, você se acha tão sabichão, tão conhecedor das coisas, e você reluta, e você acaba se prendendo ao seu próprio conhecimento e não se abre para a ação de Deus. Vocês entendem aqui a pergunta de Jesus? Você conhece tanto, mas não sabe de nada. Está na hora de você e nós falarmos: Jesus, eu quero saber tudo de Ti. Não permita que o meu conhecimento me impeça de conhecer mais ao Senhor. E vocês sabiam que o texto de João 3,16, mais conhecido da Bíblia, é para Nicodemos, e é nesse contexto? O que diz lá João 3,16? Vamos dizer todos juntos? Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos. É para Jesus, é para você que Jesus fala que Ele amou o mundo, e esse mundo inclui você. No mundo de Jesus, você está. Ele amou você de tal maneira que Ele se entregou. Deus o ama, que deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não esteja eternamente morto, separado da comunhão com Deus, mas tenha vida e vida eterna. Nesta noite, Jesus está dizendo para mim e para você: é importante que você nasça de novo. O Espírito Santo, Ele toca no seu coração. Você pode dizer: eu sou uma pessoa boa. Não tem nada errado comigo. Enquanto que a palavra diz que eu e você somos miseráveis, somos pecadores, e que necessitamos do perdão, da graça dele. Há alguém aqui nesta noite, que ouvindo essa palavra, quer ter uma experiência com Jesus, quer dizer: Espírito Santo, sopra na minha vida, traz perdão. Eu quero nascer de novo, quero ter uma experiência de conversão.